Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, com o entendimento. Sejam abençoados com o entendimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, da voz de Deus. A voz de Deus é poderosa, ela separa as labaredas. Ela separa as labaredas de fogo. Que essa voz venha chegar a todos os que estão interessados em entrar no reino dos céus. Todos os que têm a visão, o entendimento de que a alma deles é eterna. Ela vai viver eternamente. E se ela vai viver eternamente, por que cuidar nesta vida apenas do que é passageiro, mortal, que termina? Não é? Porque a pessoa vai ficar tão preocupada, tão ocupada com as coisas que passam, como o próprio corpo, que passa, que acaba, que morre, que vira pó e deixa de lado o mais importante, o que deveria ser priorizado, que é a sua própria alma. E eu estava orando a Deus, eu pedi para que o Espírito Santo me desse o tema da mensagem, dessa mensagem. E ele me apontou de volta para a parábola das 10 virgens. E eu pedi, meu Senhor, me dá a palavra que vai ao encontro do clamor, da necessidade daqueles que estão necessitados, que estão perdidos, que estão desorientados, que estão vivendo em dúvidas, que estão meio um pé lá e outro cá, enfim, sabe como é que é? Meio barro, meio tijolo, não? Mais ou menos. Então, ele me deu esse tema para passar para vocês, e eu tenho certeza absoluta que esse tema é para aquelas pessoas que estão meio lá, meio cá. Aquelas pessoas que ainda não tomaram a decisão definitiva de seguir o Senhor Jesus Cristo. E eu sei que Ele vai falar, eu sei que Ele está, neste momento, despertando a fé daquelas pessoas. Para que ninguém, aquele dia, venha dizer, eu não sabia. Não, todos têm que saber. E essa mensagem aqui das 10 virgens, uma parábola que Jesus, o próprio Deus, o Deus que é Espírito, mas que veio, se fez carne para se comunicar com a carne que há nesse mundo. Ele se fez carne para se comunicar com todos nós que somos de carne, pele, osso, mas que temos algo dentro deste corpo que é valiosíssimo, que não tem preço. Não tem nada nesse mundo comparável à riqueza da sua alma, mesmo que você seja a pessoa mais pobre, miserável na face da terra. A sua alma não tem preço. Não tem preço do valor que ela tem. Ela tem tanto valor quanto a minha alma e a alma de qualquer outra pessoa. Então ele fala, na parábola do reino dos céus, das 10 virgens, ele fala que o reino dos céus será semelhante
a 10 virgens. A 10 virgens. Quando Jesus trata de virgens, ele está falando das pessoas que foram salvas, que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, foram batizadas nas águas, foram curadas, receberam uma graça, receberam uma bênção, tiveram suas famílias, seus lares reconstruídos. Então ele está falando aqui de gente que não era virgem, mas se tornou virgem. Quer dizer, não eram puras, mas se tornaram puras por causa do sangue do Senhor Jesus. E essas 10 virgens que compõem a igreja no todo, no geral, em todo o mundo, porque o número 10 é o número da totalidade. Por isso que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. 10 é um número simbólico, simboliza a totalidade. Então, 10 virgens significa a totalidade das virgens que deverão entrar no reino dos céus, que herdarão o reino dos céus, que herdam o reino dos céus. Só que, dentre as 10 virgens que estão na mesma condição umas das outras, das 10, a metade era prudente. O que quer dizer prudente? Prudente é aquela pessoa que pensa, pesa, avalia. Prudente é aquela pessoa que é racional. Prudente é aquela pessoa que não está dando ouvidos à voz do coração, à voz das emoções, à voz do que é passageiro, à voz desse mundo. Prudente é aquela pessoa sábia, que tem consciência da grandeza, da riqueza incalculável que ela tem dentro de si, que é a sua alma salva, livre, liberta e protegida, guardada pelo Espírito Santo. Porque a prudente preserva a sua salvação, a prudente cuida da sua salvação, a prudente abre mão dos prazeres da carne, dos prazeres do mundo, dos prazeres da vida temporal, para preservarem o quê? A sua pureza, a sua virgindade, a sua santidade, porque Deus é santo. E nós temos que ser santos. Porque Deus é puro, nós temos que ser puros. Então, quando Ele nos salva, quando Ele nos lava, Ele nos faz puros, santos. Ele nos faz a sua imagem, nos dá a sua imagem de volta, a imagem e semelhança que Ele deu a Adão e Eva. Então, as 5 virgens prudentes são aquelas que preservam essa pureza, que guardam. E é óbvio, para preservar a nossa salvação, preservar a salvação, a pureza, só com o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter a unção do Espírito Santo. Tem que ter a direção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem guia os filhos de Deus. O Espírito Santo é aquele que faz manter a nossa chama acesa, a nossa fé acesa. É o Espírito Santo que nos dá temor para com Ele, para com Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o que guia a nossa consciência. E quando ele fala na nossa consciência, imediatamente a gente sabe que a gente precisa tomar uma decisão, precisa fazer escolha. Então, dirigindo as 5
as 5 virgens prudentes, disse Jesus, e 5 delas eram prudentes, das 10, da totalidade da igreja. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nécias, emotivas. As loucas elas tinham conhecimento do noivo, porque elas foram ao encontro do noivo. As loucas tinham conhecimento da eternidade, de que cedo ou tarde o Senhor delas viria buscá-las. Elas tinham conhecimento, portanto, elas tinham tanto conhecimento quanto as prudentes. Todas elas tinham consciência de que o noivo estava às portas. Todos nós temos essa consciência. Todos os que estão dentro das igrejas, as igrejas que leem, que aprendem as Sagradas Escrituras, que meditam na Palavra de Deus, que seguem a Palavra de Deus, exclusivamente a Palavra de Deus. Não é a palavra do pastor, do bispo, do padre, do cardeal, do papa. Não, não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus, que está clara, escancarada para tantos quantos têm juízo para ouvir e obedecer. Então, as 5 loucas tinham conhecimento da iminente volta do Senhor. Então, o que aconteceu com as prudentes? As prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Elas levaram as lâmpadas, mas também azeite. O azeite reserva. Sabe, eu vejo assim, quando a pessoa está permanentemente em pensamento com Deus, ela está em oração. Só no fato de você pensar em Deus, ficar pensando, você já está em espírito de oração. Porque quando você pensa em Deus, você quer saber, ó, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Meu Senhor, me dá a direção. Senhor, me perdoa os pecados. Senhor, eu te suplico, me ajude. Eu não peço apenas o pão nosso de cada dia, mas eu quero servir a Ti, eu quero que a minha vida seja para santificar o Teu nome aqui na terra, o meu caráter venha santificar o Teu nome aqui na terra. As pessoas vejam o Senhor na minha vida. O Senhor seja santificado, o Teu nome na minha vida, o nome do Senhor que eu carrego seja santificado na minha vida, na vida de todos os Teus servos, todo o Teu povo. Então, quando a pessoa pensa em Deus, quando a pessoa é prudente, ela está num relacionamento com Deus de querer, sobretudo, que quer dizer, sobre as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, sobretudo, ela quer que o nome dele, o nome do Senhor Jesus, seja santificado na vida dela. Então, ela pensa dessa forma. Isso é carregar o azeite. Isso é cuidar para que a sua chama não venha se apagar. Se for necessário fugir das orgias, das coisas que o mundo traz, se for necessário fugir da internet, dos sites que falam de bobagens, que levam distrações para contaminar a alma, para destruir a alma, para levar a alma às emoções. Então a pessoa abre mão, ela deixa de usar aquilo. Então ela busca o que faz bem à sua alma. Essa é a prudente.
Essa é a prudente. Já as virgens insensatas ou loucas, Deus chama de louca a virgem insensata, que é aquela que quer encontrar-se com o noivo, deseja encontrar-se com o noivo, tem a lâmpada acesa dentro de si, quer dizer, a fé está viva dentro de si, porém, também tem os seus desejos e vontades e cobiças e concupiscências com respeito a este mundo. As virgens nécias ou as virgens loucas, elas querem agradar gregos e troianos, querem agradar a Deus, mas não querem desagradar o mundo, não querem desagradar o próprio coração. Isso é um problema grave, gravíssimo. Por isso, Deus chama-as de loucas. Loucas. Deus falou com aquele homem fazendeiro riquíssimo que teve mais produto na sua fazenda e que chegou em dado momento: que farei com tantos grãos que eu colhi, com tanto dinheiro que me chegou às mãos? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir os celeiros antigos, vou reconstruí-los maiores, grandes, suficiente para recolher todos os meus frutos. E direi à minha alma, ó alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, que é o que a alma deseja. Toda alma quer descansar, quer paz. Descansa, come, bebe, divirta-se. E Deus lhe disse: louco. Jesus chama, nesta parábola, as insensatas, as nécias divididas, de loucas também. Louca, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O que vai ficar? O que vai ser feito? Não, vai ficar por aí. Tudo vai ficar por aí. Essa terra vai pegar fogo. Não ficará pedra sobre pedra. Jesus já disse isso. Então as prudentes tinham consciência de que não ficará pedra sobre pedra. Então elas cuidaram do que é eterno, que era a sua alma. Mas as loucas não. As loucas disseram: não, mas peraí, eu vou levar, eu vou ao encontro do meu Senhor, eu vou na igreja, eu cumpro as minhas obrigações, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou fiel, ofertante, eu sou uma pessoa que não vivo no pecado, eu não vivo na prostituição, eu não vivo no roubo, na mentira, etc, etc, etc. Então, mas eu também quero me divertir um pouquinho, só um pouquinho. Poxa, a gente também é carne, e a carne precisa. Enfim, há um montão de argumentos para dividir a sua fé em Deus com a sua fé no mundo. E quem decide é a própria pessoa. Você decide a sua situação. Então eu creio que você que está me assistindo, que com certeza, a mais absoluta certeza que eu carrego dentro de mim, eu tenho certeza que Deus está falando com você que tem sido uma virgem louca, está na igreja, fisicamente, mas espiritualmente o seu coração está lá fora. Ou, de repente,
quando você está na igreja domingo, ou na quarta-feira, ou qualquer outro dia, buscando as bênçãos, você pensa na sua alma. Mas quando você está lá fora, você pensa nos seus prazeres. Então Deus chama pessoas assim, loucas. Loucas. Você sabe que a pessoa louca, ela não tem o raciocínio no lugar. Ela tem um desvio de raciocínio. Ela não... Você não pode esperar daquela criatura nada, porque ela não pensa, ela é completamente louca. O raciocínio dela não funciona. Então Deus chama de loucas as pessoas que não são prudentes, as virgens que não são prudentes. Mas a meia-noite está chegando. Os sinais estão aí. A meia-noite está chegando. A meia-noite está se aproximando. E ouviu-se um clamor. Alguém disse: vem aí o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então aquelas virgens prudentes se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, quer dizer, foram cuidadosas em cuidar das suas lâmpadas, levaram o azeite, que era o combustível para a lâmpada estar acesa, quer dizer, levaram o Espírito consigo, o Espírito de Deus, e comunhão com o Espírito Santo, permanente. E no Espírito foram encontrar com o noivo. Mas as prudentes, não. Aquele fogo, aquela chama que se acendeu quando recebeu a cura divina, quando recebeu as bênçãos, igualzinho os 9 leprosos foram curados, tiveram fé para serem curados, mas não entraram. Só um voltou. Dos 10 leprosos, apenas um voltou. Apenas um foi salvo. Os 10 foram curados. Os 10 foram atendidos nas suas necessidades básicas. Estavam condenados à morte. Todos foram curados. Mas somente um teve a decência, a prudência de voltar e agradecer o Senhor. Estava curado, agora ele voltou para se aproximar de Jesus. Oh, meu Senhor, obrigado. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a lâmpada estava acesa e essa lâmpada permaneceu acesa porque aquele homem reconhecia Jesus como o seu Senhor, o seu Deus, o Messias, aquele que estava para voltar. Mas as loucas, as virgem, quer dizer, tiveram a grandeza de serem curadas na alma dos seus pecados, foram perdoados, mas o clamor do mundo, a concupiscência deste mundo, os prazeres da carne, os prazeres das baladas, das redes sociais, fizeram-nas esfriar. E veio o noivo. E somente 5 foram salvas. As demais ficaram por aí. E quer dizer, eu penso que dentro da Igreja Universal, como em todas as demais, 5 são prudentes, estão ali aos pés do Senhor e não abrem mão da sua comunhão.
da sua salvação. Não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem mulher, não tem filhos, não tem família, não tem ninguém que seja primordial, prioritário, mais importante na vida delas do que a sua comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas entraram e ouvirão naquele dia quando o Senhor Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai. Vinde, benditos de meu Pai. Elas ouvirão essa voz. Mas as insensatas, as loucas, ouvirão também: não vos conheço. Não vos conheço. As prudentes ouvirão: vinde, benditos de meu Pai. Mas as loucas ouvirão também a voz: não vos conheço. Não vos conheço. Isso é muito forte. Então, minha amiga, enquanto você tem a sua lâmpada acesa, talvez você não tenha o azeite reserva. Corra atrás desse azeite reserva, que é o selo, o batismo com o Espírito Santo. Alguém me perguntou, e essa pergunta de vez em quando vem para nós: bispo, quando a pessoa não recebe o batismo com o Espírito Santo, se ela morrer, ela está salva? Só Deus pode dizer, julgar quem está e quem não está salvo. Mas, quando a pessoa tem o batismo com o Espírito Santo, está vivendo no Espírito, está com a sua chama, sua fé acesa, e essa fé é acesa onde? Na igreja. É na igreja que a pessoa recebe combustão, recebe o fogo para manter-se na fé. O problema é que muitos estão dentro das igrejas, mas não cuidam da combustão, do elemento que vai manter a chama acesa. Infelizmente, essas pessoas estão nas igrejas. Qual Judas? Estava entre os discípulos, mas saíram. Não só Judas, mas Himeneu, Alexandre, Latueiro e outros tantos que estavam com os apóstolos, que viram os milagres, que aceitaram Jesus como Salvador. Mas, com o decorrer do tempo, eles abandonaram o barco, abandonaram a fé e se perderam, infelizmente. Isso está escrito na Bíblia, nas cartas apostólicas, todos eles falam. Inclusive o apóstolo João, o apóstolo do amor, que chamou aqueles fiéis de filhinhos, mas disse também que havia no meio deles aqueles que eram anticristos. Estavam conosco, mas não eram dos nossos. E saíram também. Infelizmente, tem muita gente louca no nosso meio. E você, minha amiga, meu amigo, se o Espírito Santo está tocando em você neste momento, está convencendo você, porque é Ele que convence a gente do pecado, não é o homem, é Deus, é o próprio Espírito Santo quem convence a gente do pecado. Quando Ele convence, a pessoa tem que tomar uma decisão em aceitar aquela orientação, saber, estar consciente e tomar a decisão em direção a Deus ou simplesmente ignorar aquela voz. Tome a decisão hoje, minha amiga. Não espere para amanhã, não. Agora mesmo. Nesse momento, você que
está sendo tocada pelo Espírito Santo, tocado pelo Espírito Santo, ele está apontando o erro, vá para o quarto, vai para um lugar, qualquer lugar, o banheiro, qualquer lugar sozinho, você sozinho e Deus, e rasga a sua alma, rasga o seu coração, fale com ele, ó meu Deus, eu quero, tem misericórdia de mim. Porque se Deus está lhe convencendo, é porque Ele quer lhe salvar. É porque Ele encontrou em você condições para ouvir e obedecer a sua voz. Então, corra atrás já. Deus te abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.